Olá, sexto ano, boa tarde. Vou apresentar para vocês agora nessa ferramenta que nós vamos utilizar também para essa atividade, que é a ferramenta com o nome canva.com. No final aqui eu vou falar para vocês sobre inscrever-se nesse site, criar uma conta para quem não conhece, e aqui que vocês vão montar uma apresentação bem parecida com essa que eu estou fazendo. Parecida porque cada um de vocês tem as suas próprias habilidades, criatividade, e vocês vão pensar na forma de fazer isso acontecer, através dessa ferramenta aqui, ok? Então, segunda parte dessa diversificada com o nome Eu, Escritor, que é a habilidade de contar histórias para enxergar que os eventos mais simples da nossa vida podem nos ensinar. É uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver. Olhar para a nossa história e ver assim, olha, eu tenho coisas muito interessantes a compartilhar, e às vezes exercitar o olhar, porque você pensa numa história super comum e você às vezes não enxergou imediatamente que tem uma grande lição apresentada ali. Então, o objetivo principal é conectar você e as pessoas que estão à sua volta com que forma a identidade de vocês. Somos pessoas comuns e as nossas histórias certamente podem ensinar as pessoas como ensinaram nós mesmos. Essa diversificada conceitual tem valor de 10 pontos e ela envolve dois conceitos, valores e sagrado. O primeiro passo é estar em grupo. A gente não vai fazer grupos maiores do que 6 pessoas. A gente não vai ultrapassar esse limite, porque quanto mais pessoas existem em grupo, mais desafiador é dividir tarefas. Sempre fica um ou outro que, por algum motivo, tem uma dificuldade maior de iniciar a tarefa, de se envolver no grupo. A gente tem várias dificuldades, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo. Mas nós vamos enfrentar esse desafio e nós vamos vencer. Então, vamos pensar que 6 pessoas é o máximo para esse grupo. Não se pode fazer atividade sozinho, porque vocês vão desenvolver habilidades aqui nessa tarefa. Estar em grupo e contar a sua lição, a sua história para o grupo, envolve o quê? A necessidade de a gente aprender a ouvir, que é uma habilidade que o sexto ano está precisando praticar. O que acontece nas salas? Acontece que quando um está falando, o outro entra com a fala em cima. Então, nós vamos fazer esse aprendizado, ter a paciência de escutar o outro falando. Às vezes, na hora de ouvir a história do seu colega, delimite tempo, fale assim, olha, você tem no máximo 4 minutos para fazer a apresentação da sua história e ter a paciência. Quando vamos falar da nossa vida, a gente não acaba se empolgando, a gente quer ser escutado, todos nós queremos ser ouvidos. Então, vocês vão desenvolver a habilidade de escutar o que a pessoa está dizendo, ver a história dela, perceber os pontos que podem ser interessantes para transformar essa história numa storytelling. Vocês vão ouvir a história de um por um ali que vai contar, e vocês vão escolher uma dessas histórias, e aí vocês podem inserir os elementos que vocês viram lá no módulo 6, quando vocês observaram uma outra pessoa de fora que contou uma história e utilizou elementos interessantes e que atraiu a atenção das pessoas, e vocês vão utilizar elementos do que eu vou explicar já já do que é uma storytelling. Afinal, o que é? É a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos. Então, precisa conter 4 elementos específicos: o personagem, o ambiente, o conflito e a mensagem. Lembrando que entre personagem e ambiente, aqui tem que estar envolvido para vocês a questão do sagrado. Lembra que eu disse que o sagrado pode ser uma pessoa, um espaço, pode ser um símbolo, pode ser uma ação praticada no seu dia a dia que contém a ideia de algo que tem extremo significado para você e do qual você não abriria mão, porque é algo muito importante que forma também a sua identidade, que está presente na sua vida. Então, lembrando que esses 4 elementos têm que estar presentes nessa história. E esses eventos têm começo, meio e fim, claro, como toda a história, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com o leitor no nível emocional. Por isso que a gente tem muitos vídeos que as pessoas vão contando suas histórias e a gente consegue gravar aquilo de maneira a nunca mais esquecer, porque tocou nas nossas emoções e nos marcou de algum modo. Esqueci de fechar aspas aqui no final, mas tudo bem, acontece. Aí se você falar assim, Sueli, eu ainda não entendi. E aí eu coloquei, normal isso acontecer. Uma storytelling é uma verdadeira narrativa. Ela é ambientada, ela tem personagens, ela contém obstáculos, ela contém conflito. E a jornada dessa storytelling ela é bem definida para culminar, para chegar no topo, que é o levar a transformação do protagonista desse personagem. Então, a história que vocês têm aí em mente, que vocês escolherem, que vocês tiverem, né, em mente, que vão escolher em grupo, ela pode ser pensada como a narrativa do seu filme favorito. Você pode identificar esses elementos num filme. Um filme que é contado, que apresenta
um começo, a estar apresentando ali o personagem, o ambiente. Esse ambiente tem que ser bastante descrito, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. E vai montar essa narrativa bem ambientada, essa história que vai ser contada com uma mensagem. Se vocês virem aqui à esquerda da tela de vocês, eu coloquei embaixo dessa imagem da máquina de escrever um exemplo interessante, storytelling a partir de um filme para ter clareza de eventos é Procurando Nemo, conforme está nessa página que resolvi colocar de exemplo para você. Vou colocar esse link dessa apresentação para vocês podem clicar nesse link e vocês vão ser direcionados para essa página que vai mostrar no final dela, rola até o final da página e vocês vão ver até gifzinhos apresentados do Procurando Nemo, e que vão dar uma explicação bem clara, assim, bem visual para vocês, porque nós somos bem visuais, né? A gente consegue entender melhor quando a gente vê algum exemplo. Passo 2, depois do 1, que é a escolha do grupo, seguir para a elaboração de 3 atos, como uma história mesmo, que provavelmente vocês aprendem bem com a Breguete. Primeiro ato, apresentação do personagem do ambiente, como eu disse, aqui está inserido o conceito de sagrado, que vocês identificarem a partir da história que vocês vão escolher. O personagem é quem percorre toda a jornada e sofre a transformação que leva à transmissão da mensagem. Você deve apresentar esse personagem com a rotina dele acontecer normalmente, até chegar ao evento que mostra um conflito, que é o próximo passo. Os eventos precisam acontecer em algum lugar, e aí descrever esse ambiente bastante vai facilitar o público embarcar na jornada. Muito semelhante ao que a autora de Harry Potter faz, com muita maestria nos livros. Alguns chegam a dizer que os livros são melhores que o filme, porque ela ambienta o leitor. Você provavelmente já deve ter passado pela experiência de ler alguma coisa e ser transportado para o ambiente de acontecimento. Próximo passo. Conflito. Ele é o desafio que vai surgir para o personagem para levar à lição final. Se a gente pensar em Procurando Nemo, o conflito é quando ele se depara, o primeiro ponto do conflito, ele se deparou ali com um desacerto com o pai, e ele queria viver aquela experiência, e aí depois foi acontecendo uma série de eventos que colocaram o Nemo em perigo, e depois ele só queria encontrar de novo o seu pai, o pai também se coloca na busca por ele. Então os dois foram vivendo aquela narrativa. Claro que a gente está falando de algo fictício. Quando a gente traz para a realidade, vocês vão escolher uma história que vocês percebem que conseguem inserir esse elemento do conflito. Pense no conflito não como uma briga entre pessoas, mas o conflito como aquele desajuste, aquele impasse, vou para um lado, vou para o outro, o que eu faço agora? Então ele gera identificação quanto mais real ele parecer para quem está lendo. Por isso é que a gente ouve uma história e a gente fala, puxa, já passei por isso, é exatamente esse sentimento, porque a gente conseguiu se identificar. Então, a pessoa descreveu os sentimentos, o desafio dela. Então, quando as conquistas são muito fáceis, elas costumam não ser valorizadas, não é isso? Então, quando a gente apresenta ali uma conquista, uma solução que foi desafiadora, a gente, enfim, aprende. Aí mora a lição da situação, tá bom? Quanto mais desafiador ele parecer, mais identificação gera. Ele deve ser bem elaborado e de superação desafiadora. Fica naquele conflito, eu tinha que obedecer os meus pais, mas no fundo eu queria muito fazer aquilo porque eu sabia que me traria muito prazer, muita alegria, muito bem-estar, mas eu sabia que no fundo, se eu fizesse, eu estaria descumprindo com uma coisa que é muito importante na minha casa. Pense assim nessa narrativa que você pode inserir quando vocês decidirem pela história que o grupo vai escolher. E essa questão que é desafiadora, ela vai colocar diante do impasse que torna impossível a pessoa não ter que decidir para superar a situação. Então, você pode apresentar os obstáculos ou outra série de acontecimentos. E aí você pode utilizar aqui o humor, o mistério e todos aqueles elementos das narrativas que vocês identificarem em outras pessoas lá no módulo 6. É necessário, então, fornecer elemento para a pessoa chegar à transformação, que é o que vai possibilitar resolver o conflito. O terceiro ato é a mudança em si. Aqui deve ser apresentada a lição baseada em valores, o que foi possível aprender, como a personagem foi transformada. Esse é o momento em que ocorre a apresentação do personagem na sua nova rotina, que é a de transformação. Então depois de obedecer os meus pais, eu consegui pedir perdão, porque no momento eu entrei em conflito com eles, em embate, nós brigamos, ficamos algum tempo sem nos falar. Estou dando um exemplo, viu, galera? E depois nós conseguimos resolver isso e nos tornamos mais amigos do que antes, ou ficou um rançozinho na nossa relação, mas com o tempo nós fomos superando. E é com base nessa transformação que a mensagem é transmitida. Passo 3, passo 1 então em grupo, passo 2, seguir esses atos e o passo 3, montar a apresentação.
Se você ainda não conhece essa ferramenta que eu estou usando para fazer essa apresentação, ela se chama Canva, será nela que você e seu grupo montarão a diversificada de vocês. Não se preocupe, ela é muito fácil de usar. Então, passo 1, criar uma conta, eu vou colocar para vocês disponível. Passo 2, é possível compartilhar o design com um e-mail para que todos os integrantes mexam nesse design. Ponto 3, desculpa. Escolher um modelo de apresentação, que tem como você escolher exatamente. Esse aqui eu escolhi e fui só modificando os elementos. Inserir imagens e voz. Isso pode ser feito com vocês gravando um áudio. E aí tem como programar quanto tempo cada slide vai durar. Se a fala ali tem 5 segundos, se a fala tem 10 segundos. E às vezes vocês podem colocar também bonequinhos, não precisa ele apresentar a fala, porque no Canva não existe esse recurso de mexer os lábios, mas às vezes você pode colocar bonequinhos em cada uma das partes, em cada uma das páginas, e colocar a narração de vocês no fundo, e tem como programar a duração de cada slide, para que ele termine quando a pessoa terminar a gravação. Fazer esse aqui que eu estou fazendo tenho a tela para gravar no meu celular e estou passando a apresentação. Mas assim seria talvez um pouco mais desafiador, porque como vocês estão separados, cada um teria que fazer uma gravação de uma parte, e depois outra pessoa que é especialista em edição poderia utilizar aplicativos de celular mesmo, como o InShot, para juntar as partes. Então, é possível fazer várias coisas de diferentes formas, tá bom? Como todos os integrantes deverão participar, claro, cada página deverá conter o nome do integrante que se dedicou a ela. E às vezes foram 2 pessoas que se dedicaram mais intensamente, pode conter o nome das 2 pessoas, mas todos precisam estar envolvidos, tá bom? E aí, lembrando, inserir imagem e voz é obrigatório nessa narrativa de storytelling. Façam divisão das tarefas, sim, mas lembrem-se de revisar. Então, não entreguem a tarefa e delegue a ponto de dizer, isso era parte dele, não me cabe. Trabalho escolar é desenvolver a habilidade de se responsabilizar, isso é uma coisa muito importante para nós, tá bom? Passo 4, ficar atento à data de entrega. Nós vamos começar hoje, nós temos a aula do módulo 9, que é a semana que vem. Após isso, passaremos a entrega no final da aula do módulo 10, que serão 5 e 6. E aí, depois dessa data aqui, galerinha, então, a gente tem a aula da semana que vem para fazer a produção juntos, tá bom? Temos a aula do módulo 10 também para produzir, e aí vocês vão me entregar para eu corrigir, fazer a leitura de cada um, ver os elementos do sagrado, dos valores, os critérios para avaliar. E na semana seguinte, que vai ser a aula do módulo, aliás, na mesma semana, a aula do módulo 10, eu vou entregar uma videoaula revisional, que vai ser uma revisão do que a gente já viu e um pouquinho de aprofundamento para preparar cada um de vocês para a avaliação da primeira etapa, que é a globalizante, beleza? Então, nessa atividade do módulo 10, no final do módulo 10, eu entrego uma videoaula. No módulo 11, eu coloco vocês, quem já quiser assistir, ótimo. No módulo 11, eu coloco a gente para rever, para conversar sobre essa videoaula, revisar o aprendizado e fazer um exercício para preparar cada um de vocês para a globalizante. Bom trabalho para todos, estou aqui para ajudá-los, obviamente. E vamos seguindo juntos nesse desafio de aprender muitas habilidades que estamos envolvendo aqui. Habilidades sociais, habilidades emocionais e habilidades cognitivas, que é a nossa capacidade de ordenar tudo aquilo que a gente estiver escutando. Um beijo, depois de vocês assistirem e terem dúvidas, saibam que eu tô aqui, obviamente.